quis fazer um recorte um pouco mais recente, né? Porque, tipo assim, pegar dos últimos 10 anos, eu acho que de 2015 até 2020 o futebol mudou muito, né? Questão de valores, questão de tamanho de elenco, e assim, eu acho que um recorte mais realista seria, né, com esse de 2020 para cá. E aí a gente chega nesse número aí, né, de 65 pontos, né, 64,6, que é uma média, né? Então eu tentei trazer essa este número, né, para a gente vislumbrar uma meta, né? Então, assim, pensando no, no que falta para o Cruzeiro chegar nesse número aí de 65 pontos, né? Hoje seriam 9, né, para poder alcançar essa marca e ou 3 vitórias, né? Para ficar aquela coisa assim, garantido, nessa lista aí a maior pontuação foi 68, né? Então o Cruzeiro precisaria de 4 vitórias para chegar nessa marca. Então eu trouxe aí para a gente poder debater também a questão dos jogos, né? Para a gente poder encontrar essas 4 vitórias aí para o Cruzeiro garantir a sua participação de forma direta na fase de grupos, né? Porque, sinceramente, eu não vou ficar satisfeito se a vaga da Libertadores vier lá com a pré-Libertadores. Não, eu quero já garantido já, porque a gente sabe que numa dessa aí você pega um adversário complicado ali para poder pegar a vaga e você, assim, para mim participar da pré-Libertadores e nada a mesma coisa, né? Se não vier classificação. Então, para mim, então, para mim, a meta, hein? Se for para voltar, vamos voltar com o pé na porta, fase de grupo, pegar um grupo aí com pelo menos um argentino também, para a gente farmar uma aura aí. E é isso aí, não quero ser para Libertadores, não. Você sai fora. Entendi. Que isso, hein? Acabou a humildade. Arrogância não, cautela é só a Rafa. Que isso, hein? Pré e nada, a mesma coisa, hein? Vou aí pra Ambato, lá no Equador, né, ô filha da mãe, né? Você que viaja, né? Pois é, melhor ainda, ué. Você não vai ter que viajar, vai economizar a grana aí. Não, tô falando que se for mesmo que seja pré-Libertadores, a chance de você sair desse caminho de Sul aí não, tem isso ainda, né? Aí, olha você ver. Você vai começa o ano pensando em ir para Libertadores e termina na Sul-Americana. Não, não quero não. O Baú trouxe um recorte bem legal, assim, bem recente, né? E aí você já consegue, você já tenta olhar para os confrontos que a gente tem ali do lado da tela e imaginar quais deles se encaixariam ali dentro dessas 3, 4 vitórias. Eu confesso que gostaria que o Cruzeiro trabalhasse nesse recorte aí de 4 vitórias, acho, para ficar mais seguro. E aí, cara, acho que os jogos dentro de casa são jogos onde o Cruzeiro vai precisar de fazer valer ali o seu mando de campo e aí tentar somar os pontos nesses confrontos. É claro que, pelo menos olhando assim, nesse primeiro momento, talvez o adversário mais difícil para se enfrentar dentro de casa seja o Fluminense, mas a gente viu ontem um Fluminense que, num dado momento da partida, passou a sofrer muito contra o Vasco, independente de ser ou não clássico, mas é um recorte aí bem legal que o Baú trouxe. E essa questão da pré-Libertadores, ela é perigosa, né? Porque você vai para a pré-Libertadores, aí você passa, existe a possibilidade de você, muito grande, de você cair num grupo com time brasileiro, de você cair no famoso grupo da morte. Então, o Cruzeiro tem que ficar muito ligado aí, trabalhar para garantir a vaga direta na Copa Libertadores, sem essa questão de pré-Libertadores. Pois é, o Valu, quando a gente vê essa pontuação aí, né? Cara, estamos falando aí de 4 vitórias para chegar em 68. No campeonato de 2020, eu acho, teve campeão com 69 ou 70. Foi o Flamengo, né? Aquele campeonato que ninguém queria ganhar, Exato, que teve o gol do Edenilson, né? Que foi anulado.
Big o Glow! povo... Eu gosto é quando eles fazem naquela voz lá. Big Glow! Eu sou 41 anos. E aí agora a gente tá falando aí para uma pontuação de G4 que tá num nível pesadíssima, né? Mas o Cruzeiro, tudo bem, teve essa queda aí no desempenho e tudo, mas mesmo assim é uma vaga que tá Foi muito 71 próxima pontos do agora. Cruzeiro. 71? É. Acho que vice que foi 69, então, né? Alguém teve um negócio de 69. O vice foi 70, o Atlético ficou com 68. Terceiro lugar. Foi loucura. E aí a gente tá falando de um quarto aí que pode ter 68. Maluquice, né? Mas a vaga direta, ela tá muito perto do Cruzeiro, né? Eu até coloquei na pauta aí, eu não coloquei na arte, mas coloquei na pauta. As 4 últimas pontuações dos 5º colocados, que é também para ter uma noção, né? Se o Valu quiser falar aí. Dos 5º colocados, né? Em 20. Então vamos lá. Em 20, o 5º teve 64. Em 21, 57. Em 22, 62. Em 23, 64. E em 24, 65. Uma média de 62 pontos para o 5º colocado. Eu sei que hoje o 5º colocado teria que fazer 16 pontos para chegar nessa pontuação aí de 62, né? Isso. Então, assim, o Cruzeiro precisa fazer 9 para chegar na média dele e o 5º colocado precisa fazer 12, né? 16 pontos. Então, assim, o Cruzeiro está muito bem encaminhado, né? Precisa voltar a performar bem ali. A gente vai até tema aí. Não, para fazer 62, o Cruzeiro precisa de 6 só, Baú. Não, tô falando o 5º colocado hoje. Precisa fazer mais 16 pontos para chegar no 62. Esse 46 pontos, entendeu? Ah, tá. Isso. Não, sim, mas você falou que o Cruzeiro precisa de 9. Para chegar na média do Cruzeiro, que a gente está falando aqui, que é 65. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, assim, o Cruzeiro precisa fazer 9 pontos para poder manter a média histórica que a gente está falando. O 5º colocado, para manter a média, precisa fazer 16. Então, tipo assim, tá muito mais difícil para eles, entendeu? Sim. Não, é porque, tipo, ontem a gente falou... a corda, né? Acho que foi no Loucos. Acho que foi no Loucos a gente falou. O 5º hoje é o Botafogo, né? Botafogo e o Bahia, que tem um jogo a menos, né? Os dois têm a mesma pontuação. Sim. Por exemplo, se for o Bahia o 5º, ele vai para ganhando o jogo que ele tem a menos, ele vai para 49. Aí seria 13 pontos. Sim, para ele alcançar 66 pontos, por exemplo, que a UFMG está dando como um número que você tem uma chance absurda de estar no G4. O Bahia teria que fazer 17 em 27. Isso é muito ponto. Tipo, você tem que subir muito a sua média e o Cruzeiro tem que... para o Cruzeiro fazer menos 13, do que... 13 seria 50% de aproveitamento, né? Sim. Teria que fazer bem mais do que 13. E o Bahia no campeonato tem 54%, né? Exato. Todo o campeonato. Claro que não pode chegar agora e, não ganha mais nenhum jogo, né? Aí você vai fazer por onde perder uma vaga, né? Mas, tipo, pra gente não chegar nesses 66 pontos aí, que eu acho que vai ser um pouco menos o 4º colocado, porque tem confronto direto, ali, a gente vai falar na sequência, mas aquele jogo do Botafogo ali, já penúltima rodada, né? Dependendo ali, a situação já vai estar garantida, mas se não tiver um confronto direto, então tem muito jogo difícil aí para todo mundo, e nessa reta final, né? Todo mundo tirando ponto de todo mundo, então acho que vai ficar um pouco menos. Então, vamos colocar aí 10 pontos, você chega em 66, né? Tem 27 em disputa. Seria 3 vitórias e um empate, né?
Sim, em 9 jogos, né? 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. É o que a gente tem no campeonato todo, né? O Cruzeiro teria que baixar o aproveitamento ainda para chegar nessa pontuação aí. Sim, claro, né? Tem que seriedade o tempo inteiro e ainda dá para fazer conta melhor ainda, né, Valúcido? Dá, dependendo velho. Dependendo de domingo. E quando eu vejo essa sequência, essa pergunta o Jardim não fez na coletiva, não. Aquele fez lá do primeiro, do retorno e do turno, mas eu antes do jogo de domingo, eu fui ver os jogos que faltavam e fui ver quantos pontos o Cruzeiro fez nessa mesma sequência dos últimos 10 jogos no primeiro turno. Essa sequência que começa em Fortaleza e termina em Santos. O Cruzeiro fez 20 no turno. E agora ele já arrancou da mesma forma que ele arrancou no primeiro turno, né? Ganhando do Fortaleza. Então, tô curioso aí também para ver o que o Cruzeiro vai fazer, viu? Nessa sequência com relação ao retorno. Foram 20 pontos em 30 possíveis nessa sequência aí dos antes 10 jogos, agora 9, né? Já que a gente já jogou com Fortaleza. Então, para que a gente de repente possa fazer outro tipo de cálculo também. Mas está aí essa pontuação e a gente conseguindo. Eu tô quase com o baú até o final, né? No final das contas, ele chutou o pau da barraca e falou assim: pré-Libertadores nessa desnara também, não quero saber de nada, não. Mas, assim, é para pensar mesmo no Samuca lá, no sorteio da fase de grupos, sabe? Lá, aquela noite especial lá, com a glória eterna, diretaço. O jogo é muito traiçoeiro, né? Ele tem razão quando fala o jogo lá da pré-Libertadores. Um Cruzeiro que vai ter. Um Cruzeiro e todo mundo no futebol brasileiro, né? As férias do calendário serão apertadas novamente, porque é ano de Copa. E não que isso seja desculpa para o calendário ser ruim, tá, gente? O calendário já é ruim em ano de Copa e ano que não é de Copa. No ano de Copa, ele é um pouco mais, evidentemente, por conta da Copa do Mundo. E aí, né, você tá com o time sem o ritmo adequado ainda, e vai enfrentar um Zumba FC. Pouquinho bonito. Um Zumba FC da vida aí, cara. Uma altitude. Cara, sabe? Uma dessa aí você pega um Bolívar da vida aí, 7.000 metros de altitude, tá, acabou. Sabe? E aí, cara, pô, o Always Ready lá em El Alto, igual foi a seleção brasileira. Cara, uma loucura danada, eu tô muito com o baú nessa aí. E até o nosso campeonato que a gente. Não, consegue... Você tá com o baú o quê? Você prefere nada do que a pré? Não. É que nada a gente não tá trabalhando com essa possibilidade, não, Samuel. Mas nada foi isso que o baú falou, ué. Não, mas o baú tem um quê de rebeldia ali no final. Ele sabe que nem tá na nossa. O baú é rebelde. A gente sabe, a gente gosta dessa rebeldia do baú. Você prefere ir para a Liga Sul-Minas, então, né? Não, eu prefiro voltar. Não tem como ir para lá, não, pô. Não tem como, né? O Cruzeiro não, né? Outro eu não sei. O negócio é no passado. O Vitória, se ganhar todas, passa o Cruzeiro. Tá bom. Agora é o seguinte. Eu vou falar igual o Petkovic. Agora você pegou pesado. Vou falar igual o Pet. Mas é porque, tipo assim, ó. 2023, 2023, a Sul-Americana era o que dava. Então, tipo assim, era o que tinha. A Sul-Americana tá garantida desde a 13ª rodada pro Cruzeiro já. Não, eu tô brincando, eu entendo. Mas aí... Qualquer coisa diferente de G4 é frustração, velho. Aí vão jogar uma temporada aí, não no ralo, né? Mas, pô, vai assim, o clima todo que você lutou, você vai... voltamos a Libertadores. E seria pelo segundo ano seguido, né? Não. Pô, e aí outra coisa, eu quero poder postar lá o grupo do rival na Libertadores, só faz onde, não sei o quê. Eu quero ter que esperar até
Eu tô só por esse RT, eu tô só por esse RT no Twitter, viu, ô Baú? Eu tô só por esse RT, viu? Ô, pessoal, quase 2.500 pessoas aqui ligadas na live do SV. Muito obrigado, deixa o like aí. Bom, o Baú colocou essa arte aí, mostrando a média, né, do quarto colocado nos campeonatos brasileiros aí de 2020 a 24. E agora, vamos lá. Se 4 vitórias garantem o Cruzeiro no G4, em quais jogos o Cruzeiro pode ou deve conquistá-las nessa reta final? E tá fácil para a gente fazer esse exercício, e você aí no chat pode fazer a sua listinha também, porque as partidas todas estão ali devidamente acondicionadas do lado direito aí da tela. E aí vou começar com você, Pedro. Em quais jogos aí o Cruzeiro deve conquistar, na sua opinião, esses 4 resultados, né, que nos colocariam de fato na glória eterna 2026? Ô, Valu, eu acho que os jogos em casa é fazer valer o mando de campo como mandante. A gente tem um confronto contra o Vitória, a gente está vendo aí um processo de ascensão do Vitória, né? Mas eu acho que o Cruzeiro precisa de fazer valer o seu mando de campo. Até passou uma mensagem bem legal no chat falando vai ser o primeiro jogo de Cruzeiro e Vitória no ano, né? Levando em conta que aquilo que aconteceu no Barradão foi tudo menos um jogo. E aí depois o Cruzeiro tem o Fluminense em casa, o Corinthians em casa e também fecha com o Botafogo, né? Então acho que esses confrontos aí o Cruzeiro tem que fazer valer o seu mando e vencer. E aí pode acontecer do Cruzeiro somar algumas vitórias nesses jogos aí que restam longe dos seus domínios. Mas para mim, o principal é o Cruzeiro fazer valer o mando de campo aí nos 4 jogos que restam como mandante. E aí, Baúzitos? Ô, Valu, eu acho que, assim, primeira coisa, né? Vou analisar aqui os jogos que são acessíveis, né? Do Cruzeiro, assim. Na verdade, eu acho que todos os jogos em casa são ganháveis, né? Algum ou outro jogo ali é mais complicado, mas eu acho que em aí casa... que mora o perigo. Olhando assim pela lógica, né? Porque quando entra em campo é outra coisa, principalmente nessa reta final de campeonato, tem muita coisa em jogo. Tem vaga de Libertadores, tem rebaixamento, briga pelo título, vira uma briga de foice danada. Então, por isso que quando o pessoal fica fazendo essas projeções aí para não cair, para título, acaba frustrando, porque é isso, chega na reta final do campeonato, cada um tá querendo o seu ali, e se você quiser um pouquinho menos que o adversário, você acaba perdendo o jogo, empatando, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro aí nesses jogos, né? De repente, se entrasse com essa postura no começo do campeonato, tivesse conseguido conquistar esses pontos que acabou perdendo, porque lá tinha muito campeonato pela frente ainda, né? Mas na teoria, né, em condições normais de temperatura e pressão, os jogos em casa ali são ganháveis, né? Então eu tô falando ali de Vitória, Fluminense, Corinthians e Botafogo, que já fechava as 4 vitórias ali. Mas analisando por bola jogada, eu acho que o Fluminense deu uma caída, o Corinthians também não tem jogado um bom futebol. O Botafogo que seria um pouco mais complicado de cravar que vai chegar ali brigando por alguma coisa, muito provavelmente, né? Então, eu colocaria esse Grêmio fora aí como um jogo para ganhar também. E aí fecharia os 4. Vitória, Grêmio, não tem público Fluminense, lá mesmo, né, Baú? Eu ia comentar isso aí, mas já que você já veio com a deixa, aí vai ser um jogo ali de umas 7 horas da noite, com 5 mil pessoas no. Mas esse tem, quanto o Cruzeiro tem, esqueci, injustiça, quanto o Cruzeiro sempre tem. Não, mas diz que trocou lá a administração agora, o ingresso tá mais barato. Então pode ser que tenha mais torcida mesmo. Mas o Grêmio tá muito mal, cara. Inclusive, o Grêmio tava. Se não cuidar, se não abrir o olho, briga, tá? Lá embaixo também, viu? Tem muito time caindo de produção aí nessa reta final. Internacional, Grêmio. Então,
É aquela coisa, né? Juventude fora de casa. Eu, sinceramente, é um jogo que para mim sempre é estranho. Alfredo Jaconi ali passou de 18 horas para mim, é um jogo que eu já conto com empate, que é neblina e chuva e o jogo não desenvolve de jeito nenhum. Parece Silent Hill, né, Baú? Aquele estádio é estranho demais. Se todo jogo do Juventude fosse no Alfredo Jaconi a partir de 7 horas da noite, eu estava no G4. Ano passado a gente foi bem lá, mas era de tarde. De tarde, o poder deles é a partir de 7 horas da noite. Aqui, é dureza. Meus amigos, fomos bem, mas o artista que comandava o time, né, pegou a vaga da Libertadores e fez assim, né, como ele gosta de fazer, mas pode seguir. Esse Santos fora aí. Ele fez aquilo foi pra quem, velho? Pro Flusão? Tá fazendo aquilo pra fazer gracinha, né, Samuel? Tá hypado, né? Aproveita mesmo, golfinho. Daqui a pouco tá na hora de afundar. Ó, Valor, respeita que eles vêm crescendo. Mas ontem foi dia da coletiva boa, velho. Não sei, o Ryan joga muito mesmo, mas do jeito que ele tava analisando lá, eu achei que era o Haaland. Não, mas não tem isso não. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia aí que fizeram leitura labial lá que o Ryan tava reclamando que ele tava com dores, né? Aí ele falou, nossa, você vai sair de campo morto, não sei o quê. Eu falei assim, ó, foi bem assim que o Cruzeiro chegou na semifinal, na final ele da surtou quando o Coutinho queria sair por causa da boca sangrando, pô, ele tava doido lá. Teve um dia que o cara entrou em protocolo de concussão também, não, mas não tem como o cara voltar. Robert Renan, antes do jogo contra a gente. Pois é, ué. Então, assim, foi bem assim que o Cruzeiro chegou na final da Sul-Americana com 4 jogadores que não era nem para estar em campo. Um tava com a costela quebrada, o outro tava com a canela fodida. Deixa eles. Mas aí, Valu, eu não vou pedir muita coisa aí nessas 4 vitórias, não, mas eu só acho que o torcedor do Cruzeiro merece que elas sejam nos próximos 4 jogos. Aí depois a gente negocia as 5 partidas últimas. Aí a gente vê o que dá para fazer, né, Valuzinho? Ué, você tá querendo aí contra o Fluminense vindo a cravada? É isso mesmo que você tá falando? Sim, não quero pedir nada além disso. Acho que 4 vitórias agora seguidas. Infelizmente, o Vitória vai tomar de morador nessa sequência aí. Cara, eu tô com esse mesmo pensamento, tá? Eu queria muito mesmo, assim, que contra o Fluminense, 9 de novembro, ali, Mineirão, abarrotado, a gente estivesse conseguindo ali a 4ª vitória, né? Nós temos que adiar esse jogo contra o Vitória, só tem que arrumar alguma coisa aí para jogar esse jogo contra o Vitória lá para. Você quer desmembrar? Trocar com o Botafogo, Paulo? Eu sei, você quer. Cara, mas assim, falando sério, eu gostaria muito também, né? Seria um presente para esse torcedor do Cruzeiro, essa vaga chegar contra o Fluminense, ou então ali, não deu contra o Palmeiras, fazer a sequência Vitória, Grêmio, Fluminense e Juventude, né? Ou então, cara, no limite, assim, Botafogo, né? Mas eu ficaria assim, pô, em estado de êxtase mesmo se a gente já conseguisse essas 4 vitórias na sequência, né? Por tudo, né? A gente vence o Palmeiras, encosta, mesmo que a briga pelo título esteja mais distante, mas a gente vai estar mais perto ainda dos líderes. A gente só quer incomodar, Valu. Cara. Para nós aqui, não sabemos. Isso. Mas quer participar da confusão. Isso, cara. Isso aí, Numa dessa aí, sai um soco nosso pega no queixo deles aí, ó. Cara, acabou. É aquele cara na festa, assim, que todo mundo tá vendo, que ele não era para estar na festa, mas ninguém tem coragem de chegar lá e perguntar, tipo assim, você tá aqui por quê, entendeu? A galera respeita. É isso que eu quero, cara. É exatamente isso aí. Então, seria essa sequência aí, Palmeiras, Vitória, Grêmio e Fluminense, ou então, no mais tardar, ali contra o Botafogo. Mas acho também que Vitória, Grêmio e Fluminense é bem interessante, né? Respeitando cada duelo e tudo mais, mas a gente... Na verdade, Valor,
a melhor sequência aqui seria ganhar os próximos 8 jogos. Samuel pediu 4 jogos, eu vou pedir mais 4 então. Ganhar 8 para chegar na última rodada podendo entrar com o time reserva aí. Não, reserva não, sub-20. Sub-17 talvez, né? Porque aí você tá falando sub-20 é muito forte. Sub-20 tá de férias, né? Muito forte lá pro Santástico lá. Mas eu tô com você nessa aí também, Baú. Tô com você. Eu tenho um sonho, né, de ver o Cruzeiro terminar, quem sabe, invicto aí nesse resto de Campeonato Brasileiro. E esse sonho meu não é maluco não, viu, gente? O Cruzeiro já ficou 11 jogos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ficou invicto de 27 de abril a 27 de julho. Claro que aí a gente subtrai um mês que o campeonato ficou parado, né? Quem faz conta com coisa fantasma não é cruzeirense, né? Então subtrai, mas o Cruzeiro ficou 11 jogos jogados no Campeonato Brasileiro sem perder. Seria realmente uma sequência espetacular nesse final de campeonato.